Vamos agora em direto a esta edição especial. Ricardo Amaral Pessoa é presidente da Associação Brasileira em Portugal. Ricardo, muito boa noite. Muito obrigado por estar connosco nesta edição especial. Eu começo por lhe pedir um primeiro comentário àquilo que acabou de ouvir do presidente Lula da Silva em reação ao que se tem estado a passar desde as 5 da tarde, hora de Portugal, mas em Brasília. Boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigado pelo convite da SIC. Obrigado, Rodrigo. É só um pequeno detalhe importante. Eu sou vogal da Associação Brasileira e meu nome é Ricardo da Cunha Amaral Pessoa. Ainda mais... Desculpa, está feita a correção. Obrigado. Eu vi a fala do presidente Lula como mais uma demonstração de afrontamento ao povo brasileiro que não o escolheu. Eu estive da última vez com vocês em estúdio e adverti desse tipo de evento que poderia decorrer em face do comportamento das instituições que foram, infelizmente, bastante levianas da forma como geriram o processo eleitoral. Portanto, acha que tudo o que tem estado a acontecer em Brasília é perfeitamente normal e o senhor apoia, é isso? Você não me ouviu dizer isso. Eu não, falei estou que é lamentável, evitável e, na verdade, eu coloco muita responsabilidade sobre o presidente da Câmara e o presidente do Senado, que foram omissos quando o povo pediu que pudesse haver ali um travamento no comportamento arbitrário de uma pessoa apenas do Supremo Tribunal Federal, que também era presidente ou é presidente do Supremo Tribunal Eleitoral. Está a falar do ministro Alexandre de Moraes. Rodrigo, é que o fato das pessoas estarem se manifestando é um ato constitucional. Não se tratam de vândalos. E se está se confundindo o comportamento continuado dos eleitores de Lula, mesmo no dia 30 de outubro, quando foi feita o golpe, né? Por que golpe? Porque há quase um ano atrás está se tentando criar uma forma de que não existisse esse tipo de problema dentro do sistema eleitoral brasileiro, pedindo lisura, transparência. O povo quer entender, eu votei no Lula, então eu quero ver o meu papelzinho está escrito Lula. Eu quero ver o meu papelzinho que está escrito Bolsonaro. Mas não era isso que a lei determinava. As urnas eletrónicas foram consideradas internacionalmente como um processo absolutamente seguro. Mas eu queria só voltar atrás para lhe fazer uma pergunta, porque disse que as pessoas não são vândalos. Mas o que é facto é que temos... Deixe-me só concluir, por favor. Aquilo que temos estado a ver em redes sociais, estas imagens que estão agora na SIC Notícias e aquelas imagens que claramente vão ser mostradas nas próximas horas e nos próximos dias, é de os três símbolos do poder e da democracia brasileira a terem invadidos e destruídos inúmeros objetos no interior, mesas, cadeiras, portas, vitrines. Estas pessoas não são vândalos? Eu posso confirmar a você, eu tenho contato direto, infelizmente ou felizmente, com algumas pessoas que me informaram o que está acontecendo lá dentro. Inclusive, se eu quisesse colocar em direto, eu faria. E eu posso garantir a você, não existe nenhum tipo de monumento interno sendo depredado. Existiu sim, por parte de algumas pessoas infiltradas, que inclusive alguns policiais do meu conhecimento já informaram, que foram presas no momento da invasão e estavam ali infiltradas no meio do povo pacífico. Mas deixe-me perguntar, é próprio de um país democrático, de um Estado de Direito, e é próprio dos cidadãos de um país democrático e de um Estado de Direito aceitarem como normal que se invada os símbolos máximos desse Estado de Direito? Não é, por isso é que o brasileiro está ali. Aquilo chama-se Casa do Povo. A Casa dos Representantes do Povo. Não, aquilo é a Casa do Povo. Dos representantes eleitos pelo povo. Muito bem. Então, quando é a Casa do Povo, tendo os representantes do povo coagidos por um bandido, advogado de bandido, Alexandre de Moraes,
eles não vão esperar. Eu falei isso aí a vocês da última vez que tive. E eu volto a dizer, não vai ficar por aqui. Então o que é que vai acontecer mais? 30 mil pessoas para Brasília agora. O que é que vai acontecer mais? O que é que acha que vai acontecer mais? Que informações é que tem do que vai acontecer mais? Vai piorar. Vai piorar muito. E se um bandido saiu da prisão para entrar dentro sentar dentro da mais alta instância do poder do Brasil, você acha que pessoas de bem, trabalhadores, vão olhar isso com olhos positivos? Você acha que o brasileiro de bem, que ensina seus filhos a serem pessoas de bem, vão dizer o quê depois? Não tem problema você roubar, não, porque afinal de contas o presidente é um ladrão. O presidente foi eleito democraticamente num processo. O Ricardo Costa gostaria de intervir. Vou só dizer uma coisa, Ricardo, desculpe lá. O problema aqui é o que nós ouvimos aqui, o Ricardo Pessoa tem dito várias vezes ao longo destes anos, é que vocês meteram uma coisa na cabeça, vivem noutro planeta e estão disponíveis a destruir a democracia brasileira. O ponto é esse. Vocês acreditam no Pai Natal, mas não acreditam no resultado das eleições brasileiras, porque já não acreditavam há um ano e meio, a não ser que o resultado fosse favorável. E isso é o princípio do fim de qualquer democracia. Ou seja, o que aconteceu aqui hoje, e vocês vão ver isso, é óbvio que vai continuar a haver uns milhões de pessoas a continuarem a viver no tal país da ilusão e achar que os resultados das eleições brasileiras foram outros. Mas não foram. O resultado das eleições brasileiras estão confirmados por qualquer lado. Vocês, pela primeira vez, tiveram o governo americano a ter que dizer, a enxovalhar o governo anterior brasileiro, a dizer que as urnas brasileiras eram absolutamente blindadas. É um sistema que é de confiança em qualquer sítio do mundo, rápido e fiável, e que sempre foi fiável, nomeadamente na vitória de Jair Bolsonaro há 4 anos, na eleição antes de Dilma Rousseff, nas eleições anteriores de Lula, nas eleições de Fernando Henrique Cardoso e em todas as eleições em democracia no Brasil. Não houve uma eleição democrática no Brasil, desde que há democracia brasileira, em que alguém tenha posto em causa os resultados. Houve alguns pedidos de contagens de voto, nomeadamente de Aécio Neves, e de outras situações, como já houve, nomeadamente, nos Estados Unidos, no tempo quando foi na Flórida, entre Bush e Al Gore. Isso são coisas normais. Em Portugal também volta e meia há pedidos de recontagens de votos. Em alguns sítios há problemas em urnas. Isso não tem problema nenhum. A questão aqui, e esse é o que é o grande problema, e você sabe isso perfeitamente, é que Bolsonaro começou a pôr em causa o resultado das eleições brasileiras há 1 ano e meio, numa live feita no verão, em 2021. E aí começou, para convencer uma série de pessoas que acreditam no Pai Natal, infelizmente, como você, que querem acreditar numa coisa que era que o resultado, as urnas só eram corretas se Bolsonaro ganhasse as eleições. E esse foi sempre o grande drama. Como você sabe perfeitamente, eu acho que Lula não foi uma boa escolha para presidente brasileiro, no sentido em que foi mau, para mim, era a pior pessoa para vir a seguir a Bolsonaro, exatamente porque o país está tão partido e tão dividido que era muito melhor que tivesse havido uma terceira via. Não houve. Foi o Lula que ganhou. Mas há uma grande diferença entre Lula e Bolsonaro e essa é a diferença final. É a primeira e a última. Como é a diferença entre o presidente Joe Biden ou o presidente Trump? Que é acreditar ou não acreditar em eleições. E nós este ano, Ricardo, houve eleições, por exemplo, em França. Desculpe, deixe-me só dizer uma coisa. Houve eleições em França. Se a Marine Le Pen tivesse passado à segunda volta com Mélenchon e tivesse eventualmente ganho, ninguém ia pôr em causa em França a validade dos resultados eleitorais, como ninguém pôs em causa o resultado das eleições italianas que Giorgia Meloni ganhou, sendo de um partido de origem neofascista. Ninguém pôs em causa que houve roubo de votos na Itália, como não houve roubo de votos em França e como não houve roubo de votos no Brasil. E, portanto, se vocês quiserem viver nessa ilusão e tentar deitar abaixo a democracia brasileira, e a situação mais bizarra é que não vai haver nenhum golpe de Estado militar. Pelo contrário, o que vai acontecer é que os militares, mesmo os que não gostam de Lula, e serão seguramente a maioria, não tenho dúvidas sobre isso, o que vai acabar, no limite, é por haver uma intervenção militar para proibir este tipo de intervenções. As pessoas que ali estão vão ser, um número delas grandes, presas e condenadas e vão continuar neste delírio enquanto o vosso chefe está a comer Kentucky Fried Chicken na passagem de ano na Flórida. E é isso que é mais triste, é porque ainda por cima nem sequer dá o apoio que Trump dá. Saiu do país, nem sequer fez o discurso de passagem de ano, foi-se embora na véspera, deixou o vice-presidente Hamilton Mourão a tentar defender e a salvar as Forças Armadas, infelizmente fê-lo, e hoje o próprio vice-presidente Hamilton Mourão, ex-vice-presidente general, como você sabe melhor do que eu, veio dizer que isto era a anarquia e que tinha que acabar imediatamente.
O general Hamilton Mourão, está-me a dizer que o general Hamilton Mourão é alguém do PT golpista? Por favor, Ricardo. Correto. Você não me ouviu dizendo que eu apoio isso em momento algum. Eu falei antes. Eu só ouvi dizer isso, desculpe. Antes de Você mais... diz que isto é o povo? Não, não é. Ouça. Você se lembra muito bem de que há 1 ano e meio o Bolsonaro fez uma proposta para que isso não existisse. Perder não é o problema. Ninguém está falando aqui de qual é o problema, é perder. Ele fez uma proposta sabendo que não ia acontecer o que estava a propor, para depois poder pôr em causa o resultado das eleições e algumas pessoas quisessem acreditar nisso. É óbvio. E, aliás, se tivesse ganho, não havia problema nenhum. Ele podia ter ganho. E, aliás, digo uma coisa, se não fosse o tratamento que ele teve no Covid, a gestão do Covid, tinha ganho as eleições brasileiras, como, aliás, acho que Trump teria ganho da mesma maneira. Quantas pessoas estiveram? Não tiveram nem 20 mil pessoas. Essa movimentação que você está vendo aí não teve nem na posse do Lula. Por que não teve? Por medo de represália? Porque não tem, amigo. Você sabe que não tem. E outra, o Exército fez aquilo que foi pedido pelo Barroso para verificar qual é a condição real do sistema eleitoral brasileiro e os técnicos das mais altas patentes da área de intervenção. Ricardo, o sistema eleitoral brasileiro elegeu dezenas e dezenas de deputados bolsonaristas, dezenas de governadores bolsonaristas e continuará a fazer. Portanto, o mesmo sistema eleitoral elegeu todas essas pessoas. E, portanto, não acreditar no sistema eleitoral, na validade do sistema eleitoral, é um absurdo sem pés nem cabeça. Porque só acreditam quando o resultado não é favorável. E o problema aqui é que hoje cruzou-se uma linha sem retorno, que não é extremamente complicada, é tentar impedir a democracia de funcionar. E isso é o fim, na minha opinião, não é o fim do bolsonarismo, como é óbvio, mas é o fim do Bolsonaro como líder minimamente aceitável, fora e dentro do Brasil. E até porque eu aí lamento, mas vocês aí estão numa imitação do que é o Trump, e com uma pessoa que é uma imitação barata de Donald Trump. Podiam ter arranjado uma imitação um bocadinho melhor. É uma imitação da loja do chinês e que vai vos correr muito mal. Realidade que não existe. Trump foi um problema, Bolsonaro foi o outro problema. O Trump não tem como justificar absolutamente nada. Bolsonaro, de 1 ano e meio, disse antes: vamos fazer a auditoria da... Está enganado, o Trump começou meses antes a dizer que o sistema eleitoral tinha falhas, que havia em vários estados as máquinas não funcionavam e continua, aliás, a dizê-lo e candidatou. É igual, é uma cópia barata da mesma partitura e com um líder que ainda por cima ainda é mais bizarro e com os seguidores, na minha opinião, bastante mais primários ainda. E a transparência da onde são os seus votos colocados, e afinal de contas não. Eu vou te falar uma coisa na primeira pessoa, amigo. Eu votei em Lisboa, o meu voto não foi computado, porque a minha mesa de votação nem aparece no sistema eleitoral brasileiro. E isso eu posso te provar. Eu votei aqui, o meu voto não aparece porque a minha mesa nem existe. Tá bom? Então isso eu estou falando de primeira pessoa. O meu voto, eu não sei onde foi parar. Muito eu bem. estou falando de... Foi contado como foram todos os outros em Lisboa, no Porto e no Algarve, todos os votos, todas as mesas no Algarve, minha não, mesa voto mesmo voto no Algarve. contada, e ela não está. Muito obrigado por ter estado connosco nesta edição especial. É um cenário, aquele que esta acaba por ser uma representação daquilo que muitos dos apoiantes de Jair Bolsonaro têm estado também a repetir, não só ao longo das últimas horas, como dos últimos dias, semanas, meses, de garantir que houve esta fraude. Vamos agora, novamente, agora que está de noite já em Brasília, confirmar e atualizar com imagens aquilo que se está a passar. Claramente que se consegue perceber que há viaturas policiais com cordões policiais